Vamos começar então? Como funciona? Eu vou contar literalmente essa narrativa e depois a gente vai extrair alguma mensagem dela, ok? Então, o rouxinol do imperador. Quando eu penso nesse conto, eu já consigo me imaginar sentindo até o cheiro da flor de cerejeira. Consigo imaginar aqueles lugares maravilhosos, todo florido. Consigo imaginar aquela neve branquinha cobrindo toda a paisagem. Consigo pensar nos campos de arroz à beira da água, não é? A gente fala campo, mas na verdade muito é plantado na própria água ali, naquela partezinha mais superficial. E é por aí que a gente vai hoje. A gente vai lá para o outro lado do planeta, que é a China. Então essa história se passa há muito tempo atrás. Existia um império muito bem estabelecido na China, e o palácio do imperador era um lugar extremamente pomposo. Então ele era feito todo com mármore muito branco, havia muita seda, as paredes em muitos lugares elas eram recobertas por tecidos coloridos, finos, era aquela coisa exuberante que a gente olhava e os olhos se enchiam de tantas cores, de tanta delicadeza. Uma boa parte das peças, dos elementos desse palácio eram de porcelana. Então, de uma fina porcelana muito delicada, desenhada, artisticamente refinada. Então, era muita exuberância, era muita riqueza. E ali nos limites desse palácio existia um bosque muito bonito, muito vasto, muito rico nos vegetais, em todas os componentes de um bosque, e ele era muito próximo do mar. Então no final tinha o palácio, depois nós tínhamos um bosque, e no final desse bosque nós já estávamos no mar. Bem, o imperador, ele recebia muitos viajantes que vinham como verdadeiros turistas para conhecer das riquezas do seu palácio. Além do palácio, por dentro ser maravilhoso, existiam muitos lagos com peixes ornamentais variados, as flores, ele tinha uma coleção muito vasta de flores ali no seu palácio. Então era um lugar de extrema... Era gostoso estar ali, era muito agradável. E as pessoas que ali visitavam, tinha entre elas alguns escritores. E quando eles chegavam no seu país de origem, voltando dessa viagem, eles escreviam livros para falar de toda a beleza daquele lugar. Mas, apesar de toda essa riqueza, o que mais a gente poderia encontrar nesses escritos era falando de uma ave muito curiosa, o rouxinol. O imperador, um homem muito ocupado, tendo que reger todo um país, uma nação, um povo, ele não conseguia ler todos os livros que ele recebia de presente, onde se falava das coisas que as pessoas viam na China, no seu império. Mas um dia ele conseguiu fazer a leitura de um desses livros. E aí, ele lendo, imaginou, é claro que vão falar do meu palácio, é claro que vão falar de toda a beleza desse lugar. Mas isso daí ficou em outro plano. Na verdade, pelo menos o escritor daquele livro falava do canto de uma ave chamada rouxinol. E o quanto aquele canto era comovente, o quanto aquilo era bonito, tão diferente, como essa pessoa nunca tinha visto. E aí foi constatado que, na verdade, em todos os livros que o imperador recebia, se falava do rouxinol em primeiro lugar, e só depois da beleza do palácio. Então costumava se encontrar assim: o palácio é muito belo, mas nada se compara ao canto do rouxinol da China. O imperador, ao ler isso, ficou indignado e chamou imediatamente o primeiro-ministro e disse: olha só, você vê o que está escrito neste livro? E aí o primeiro-ministro achou estranho encontrar dado de uma ave que ele nunca tinha ouvido falar. Não, imperador, eu nunca ouvi falar dessa ave. Pois bem, existe uma ave aqui
nas redondezas e eu desconheço. Eu quero que vocês providenciem para que eu conheça esse rouxinol. E aí o primeiro-ministro sai imediatamente e começa a perguntar para príncipes, cortesãos, guerreiros, se alguém conhecia, afinal de contas, o rouxinol. Mas ninguém conhecia. Não ali as pessoas circundantes ao império, as pessoas que trabalhavam no império. Então, o primeiro-ministro voltou e disse: meu imperador, eu acredito que isso tenha sido uma invenção dessa história. O escritor deve ter inventado algo para dizer no seu país, porque ninguém conhece o rouxinol. Ele não deve existir. Então o imperador olha para ele e fala: se você não me trouxer hoje mesmo este rouxinol, você será punido. Eu quero hoje mesmo que você me apresente ele, porque esta noite ele cantará para mim. E aí o primeiro-ministro sai desesperado atrás de alguém que possa salvá-lo dessa situação, dessa terrível punição. E de tanto perguntar e perguntar, ele vai parar na cozinha, e lá na cozinha uma serviçal conhece o rouxinol. E diz: sim, o rouxinol eu conheço. Todas as noites, quando eu saio do palácio, eu passo pelo bosque e lá eu paro para ouvir o lindo canto do rouxinol. Ele nunca canta 2 vezes a mesma canção. Todas as noites é uma canção diferente e eu posso ouvi-lo naquele bosque banhado pela luz da lua. Então, o primeiro-ministro comunica ao imperador essa informação e o imperador, no mesmo momento, ordena que uma comitiva de cortesãos, de guerreiros, vá atrás desse rouxinol com esta serviçal. Então aquela comitiva vai se embrenhando pelo bosque. E para eles tudo é muita novidade. Apenas aquela luz da lua tênue, banhando ali algumas partes do bosque, outras ficando ainda na escuridão. E nessa escuridão, de repente eles ouvem um barulho e assustam. E aí eles ouvem um burburinho e eles falam: será que é o rouxinol? E aí a serviçal olha e fala: não, isso é apenas uma raposa. O rouxinol ainda está bem longe. Eles continuam andando. De repente ouvem outro barulho à beira do lago e falam: agora deve ser o rouxinol. Ela olha, é um sapo. Não! Acho que ela deve ter pensado assim: vocês não conhecem nada? E ela fala: não, ainda não é o rouxinol, ele ainda está bem longe. E aí, quase chegando no mar, ela olha para cima e eles veem um pequeno ser com um aspecto acastanhado, muito simples. Não havia uma plumagem exuberante como no palácio. Era um rouxinol. E ela fala: aqui está o rouxinol de canto comovente. E aí todos se olham e falam: isso não é compatível com o palácio do imperador. Olha, que ser vivo mais simples, mais humilde, cores que nem se destacam, até que o rouxinol começa a cantar. E quando ele canta, todos ficam comovidos, alguns chegam a chorar, de tão emocionados que ficam, e então fazem o convite. Explicam para ele que o imperador deseja vê-lo e ele fala: sim, é claro que eu posso ir cantar para o imperador da China. E então ele voa imediatamente para o palácio. Quando ele chega lá, está tudo preparado. O palácio está todo encerado, há muitas flores, há muita festa. Então a comitiva chega um pouco depois dele, mas já vem ele ali, postado ao lado do imperador, como se fosse, não seria uma gaiola, mas seria um lugar onde ele poderia ficar ali apoiado. E ele começa a cantar a sua canção. E aquela canção mexe tanto com o imperador que lágrimas escorrem dos seus olhos. Quando ele termina a canção, o imperador fala: meu rouxinol, o que eu posso te dar em recompensa do que você fez para mim hoje? Fique comigo para sempre. E aí o rouxinol fala: meu imperador, eu não preciso de nenhuma recompensa a mais do que essas lágrimas que eu vi agora nos seus olhos. Sim, eu ficarei aqui e cantarei para você sempre que quiser. Passam-se os dias e o imperador sempre naquele momento do dia pede para o rouxinol cantar. E aí é só emoção. E vão se passando assim os dias.
o rouxinol sempre ali ao lado do imperador, quando de repente, em uma tarde, alguns trabalhadores, alguns que serviam ali o rei, entram e falam: meu rei, acaba de chegar um presente do seu amigo imperador do Japão. E aí todos ficam se olhando: o que será? O que será? Entra uma caixa muito bem decorada, é colocada à frente do imperador e eles começam a abrir a caixa, toda adornada com ouro, com prata, digno do lugar onde ela estava, o palácio. Quando eles abrem a última parte da caixa, de lá sai um rouxinol mecânico, todo coberto, todo revestido de ouro. Nas suas asas existiam pedras de safira, diamantes, e os seus olhos eram feitos de rubi. E ele tinha uma corda. Então o imperador pede para que deem corda no brinquedo novo. E aí, ao darem corda, o rouxinol mecânico canta esplendidamente bem. É verdade que ele só tinha uma canção. Então, quando acabava, eles davam corda novamente e se ouvia a mesma canção. Então, o imperador ordena, depois de ouvir umas 30 vezes o rouxinol mecânico, que agora que cante o rouxinol verdadeiro com o rouxinol mecânico. Só que o rouxinol, lembram-se, ele não canta uma mesma canção sempre. Então, quando ele começa a cantar e o rouxinol mecânico começa a tocar, não casam as notas, fica um som extremamente estridente, confuso, e as pessoas que estão ali não entendem nada, também ficam incomodadas, e o imperador pede para parar com aquilo ali, por quê? O rouxinol cantava com o coração, mas o rouxinol mecânico cantava com as suas molas de aço. Então, o imperador fala: não, pode parar com isso. Deem corda de novo no rouxinol mecânico. E aí, enquanto estão todos admirados com o rouxinol mecânico, o verdadeiro sai pela janela e não volta mais. Quando eles dão falta, quando o imperador percebe que o verdadeiro não está mais ali, ele imediatamente emite uma ordem. Mas que falta de decoro! Que coisa mais estapafúrdia, pois este rouxinol verdadeiro está banido deste palácio. Bem, assim aconteceu. De tão alegre que o imperador estava, ele chega a dar assim um show para os seus súditos e todos ficam ali ouvindo. O rouxinol é muito bonito, é uma canção muito bonita. Porém, quem ouviu o canto do rouxinol verdadeiro fala: mas há uma diferença gigante entre esses dois. O que acontece é que de tanto dar corda, um belo dia, depois de algum tempo, o rouxinol mecânico, o rouxinol mecânico, ele acaba estragando e começam a sair molas para todos os lados. Ele começa a se desmontar inteirinho e aí chamam um médico. Por favor, chamem um médico para consertar o rouxinol. E aí o médico chega lá e fala: imperador, o senhor me perdoe, mas o senhor precisa de um joalheiro e não de um médico. Então chamem o joalheiro. Vem o joalheiro e fala: meu senhor, eu consigo até consertar. Mas lembre-se, imperador, ele só poderá cantar uma vez ao ano, senão ele vai quebrar de novo e não terá mais conserto. E aí, sem ouvir aquela canção que estava tão acostumado, com o passar do tempo, o imperador, que tinha aquele brinquedo ali, posto sobre uma almofada de seda ao seu lado, não pode mais ficar ouvindo aquele som e começa a ficar muito, muito triste. Tão triste que um desses dias ele adoece, cai gravemente enfermo e tão gravemente que ele não se levanta mais, ele não come mais e as pessoas já começam a discutir a sua sucessão. Quem seria o novo imperador? Porque eu acho que dessa noite o imperador não passa. Tão gravemente doente ele estava. E aí nessa noite terrível, como diria, né? Na noite escura da alma, o imperador se depara com a morte. A morte veio buscá-lo. E ela ali na escuridão do quarto,
começa a caçoar e zombar do imperador. E aí ela coloca a coroa do imperador, pega a lança do imperador, pega seu escudo e começa a invocar os espíritos passados. Aqueles espíritos, aquelas pessoas que de alguma forma o imperador poderia ter mudado o destino delas e não o fez. E aí elas começam a passar todas em revista aos olhos do imperador. E ele, naquela angústia da morte, ele pede para que o Rouxinol cante para ele. Cante para mim, Rouxinol, cante para mim. Mas ele não cantava sozinho, teria que dar corda. E ele ali, paralisado pelo horror noturno, pelo horror da morte tão próxima, não consegue dar corda. E aí, quando ele acha que ele vai sucumbir, aqueles espíritos passando e o acusando, ele ouve uma canção na janela. E ele reconhece aquele som. A canção não era conhecida, mas a voz era. E aí ele vê que é o Rouxinol. E aí o Rouxinol começa a cantar e até mesmo a morte começa a ficar encantada e comovida com o canto do Rouxinol. E aí a morte fala, continue cantando, cante para mim, cante para mim. E o Rouxinol fala, eu canto, mas você deve me dar a coroa. Aí a morte tira a coroa e entrega aos pés do Rouxinol. Continue cantando, eu canto, mas você deve me dar a lança. A morte entrega a lança. Continue, eu continuarei se você me entregar o escudo. E aí a morte entrega o escudo. E aí ela vai se afastando, até que ela finalmente deixa o imperador. O imperador já está ensopado de suor e fala, meu Rouxinol, você voltou. E aí o Rouxinol só fala, meu imperador, descanse, porque amanhã o senhor acordará curado. E aí no outro dia, o imperador já está estabelecido, já está com, né, a face corada, já está bem. E aí ele fala, Rouxinol, como que eu vou te agradecer pelo que você fez por mim? A sua voz me consolou no momento da minha maior angústia, a sua voz me salvou. Fique comigo para sempre. E aí o Rouxinol fala, meu imperador, eu cantarei sempre que quiser, mas me deixe voltar para o bosque onde eu estou acostumado, onde é a minha casa, o meu lar, mas eu estarei sempre aqui com o Senhor, sempre com a vossa excelência. E aí, assim acontece. O imperador sai do seu quarto feliz, radiante, toda aquela nação, todas aquelas pessoas que trabalhavam ali se alegram, se regozijam e, enfim, as coisas voltam a ter paz. Então, o que a gente pode tirar de reflexão, então, agora, dessa mensagem trazida por esse conto? Quem aí já conhecia esse conto, pessoal? Vocês já tinham ouvido falar? Me deem aí um sinalzinho, né? Que eu não consegui ficar olhando o tempo todo aqui pro celular, né? Para os comentários. Fiquei só de olho ali. Mas me digam aí se vocês já ouviram esse conto. Eu ouvi esse conto quando eu era muito criança. Eu não lembro nem que idade eu tinha. A Felícia não conhecia, a Janilda não conhecia. E se vocês quiserem... Não, Vitória! Se vocês quiserem, pessoal, lá no YouTube vocês vão encontrar aquele Teatro dos Contos de Fada. Essa versão que eu trago aqui para vocês, ela é originalmente do Hans Christian Andersen, mas ela também é uma adaptação de uma ópera chamada O Rouxinol. Também não? Não? Olha, pessoal, que bacana! Então é uma novidade, é gostoso assim também, né? Quando a gente não sabe o que vai acontecer. Você intui, mas você não tem aquele conhecimento prévio exatamente como vai se desenrolar a história, né? Nossa, que bacana! Tocou fundo aí, então. Então, vamos pensar na reflexão. Primeiro, quando a gente pensa na China, a gente percebe que é uma cultura milenar.
Então, assim, o Brasil é um bebê perto da China, né? Com tantos anos e anos de existência dessa nação, desse país. Então, quando a gente traz para um contexto pessoal, a gente está falando das coisas que demoram para acontecer na vida da gente, aquelas transformações que levam anos e anos. Esses anos podem ser literalmente ou podem ser anos no sentido de tempo, de demora, de coisa longa, penosa para acontecer. Só que essas são as mais duradouras, não é verdade? Aquilo que a gente mais rala, aquilo que assim a gente pena para a coisa acontecer, são elas que permanecem. Essas são as transformações reais. O pessoal não brinca, tudo que vem fácil vai fácil. É uma realidade, não é? Então, aqui existem duas figuras centrais nesse conto. Nós temos o Rouxinol e nós temos o Imperador. Que aí o título é o Rouxinol do Imperador, mas a gente percebe que, na verdade, o Rouxinol não é uma posse do Imperador. Só que essas duas coisas, elas representam. Nós temos no Rouxinol aquela coisa natural, aquela coisa autêntica, aquela coisa que, apesar de não ter uma exuberância, ela fala, né, as penas acastanhadas, ou seja, não é colorida como a gente encontra em alguns pássaros mais exóticos, não. Passa assim, né, despercebido no meio das árvores, né, da cor do tronco das árvores, dos galhos, então pode passar assim, sem a gente perceber. Mas essa parte natural, essa parte simples e etérea. Toda vez que a gente pensa em pássaro, a gente está falando de uma coisa que tem uma vida mais curta, uma coisa que é tão sensível, é tão inofensivo, é uma coisa que parece tão delicada que lembra essa coisa do etéreo. Já o Imperador, a gente está pensando numa coisa assim, né? Mais pomposa. Nós estamos pensando numa coisa voltada para a eternidade. Em que sentido? A eternidade, porque se você for pesquisar na cultura chinesa, você vai encontrar o nome de todos os imperadores. Ou seja, mesmo após a sua morte, o seu nome é lembrado. Então, existe um legado. Então, a gente está falando assim de duas coisas que são bem assim contrastantes, uma toda pomposa, né, que tem toda aquela coisa do ser dono e da coisa que é integrada à natureza. O Rouxinol não pensa que ele é o dono do bosque, ele pensa que ele mora lá, que é a casa dele. Mas não que aquilo, meu Deus, é meu. Diferente do Imperador, que o tempo todo está falando meu palácio, meu império, não é? E aí essas duas coisas, elas estão, na verdade, se referindo a dois lados nosso. Não é verdade? Então tá falando de duas coisas aí que existem dentro de nós. O nosso lado mais natural e o nosso lado que deseja um domínio. Então, vamos pensar aí com você agora. Pensa, qual é o teu lado Rouxinol e qual é o seu lado Imperador? Porque as duas coisas estão aí. Então, por exemplo, só para a gente elucidar um pouquinho mais, o que seria esse lado natural nosso? Talvez, por exemplo, a mulher que prefere não usar maquiagem. Eu gosto de ser realmente como eu sou, não me importo em me maquiar, estou ótima assim. Pode ser aquela pessoa que não quer morar na cidade, ela quer viver no campo, ela quer ficar próxima da terra. E o Imperador? O Imperador pode ser aquela pessoa, por exemplo, que ela quer ter o domínio sobre a vida de outro ser. Bateu aí, Vitória? Então não você está aqui ouvindo mesmo. Que maravilha! Não é? Vocês conhecem alguém assim? Você já teve esse sentimento de posse por alguém? Pessoal, a gente amadurece, a gente tem um caminhar, uma jornada, mas quantas vezes você não quis ser dono de alguém? Talvez por aquele momento da paixão, por aquele momento de novidade, que às vezes não precisa nem ser um relacionamento conjugal, mas pode ser um relacionamento de amizade. Aquela pessoa que tem ciúme do amigo, sabe essa coisa assim? Não, isso é meu amigo, é meu. Então assim, isso
E também um domínio, às vezes, mais singelo, um domínio que não seja uma coisa assim preocupante, mas é um domínio. Por exemplo, você ser um profissional e você quer dominar aquele conhecimento. Não, eu sou profissional, então eu tenho que me dedicar aos estudos, eu tenho que entender daquilo que eu estou falando, eu tenho que conseguir transmitir esse conhecimento. Então, eu preciso dominar essa área profissional. Percebem? Percebem como a gente tem os dois lados? E aí, qual que é teu lado rouxinol? Qual é o seu lado imperador? E aí, a gente pode pensar que o rouxinol aqui, ele sempre está ligado à vida e à morte. Então, por exemplo, quando a gente pega... tem um pessoal aqui que vai saber do que eu estou falando. Bem direto, assim. Pode ser que você também já leu o conto do Oscar Wilde, O Rouxinol e a Rosa. Se você não teve a oportunidade de ler esse conto, leia. Ele é extremamente tocante, que fala justamente de uma renúncia que o rouxinol tem. Ele quer favorecer um jovem apaixonado, mas a única forma dele favorecer esse jovem é conseguir uma rosa vermelha, e a forma dele... Eu tô resumindo, tá, pessoal? E tô dando spoiler. A forma dele conseguir fazer com que essa rosa exista é cravando um espinho no seu peito que vai colorindo uma rosa branca de vermelho. Então, ele, em nome do amor, ele acha aquilo tão belo, ele fica tão impactado com o sofrimento daquele jovem apaixonado, que aí ele cede o seu sangue para que o jovem alcance o amor que ele tanto deseja. A gente também pode pensar em alguns trechos de Romeu e Julieta, não é essa narrativa shakespeariana, onde eles falam, né? Eles estão ali se cortejando e não querem um sair do lado do outro. E aí Julieta fala, mas o rouxinol já cantou, você tem que ir embora. E aí o Romeu fala, não, é uma cotovia, não é um rouxinol. Ela, não, mas eu acho que é o rouxinol. E aí os dois ficam ali disputando, não, vai, você precisa ir, você precisa ir. Então, a gente sabe que a história de Romeu e Julieta é a história de um amor trágico. Então, o rouxinol, ele traz essa simbologia para nós de conseguir perceber o valor da vida e que somos finitos. Então, se somos finitos, como estamos aproveitando e vivendo a nossa vida hoje? O que nós estamos fazendo com ela? Qual é o nosso movimento? Nós estamos esperando mais por uma vida fantasiada ou por uma vida que realmente pode ser vivida? Ah, não, a hora que eu chegar lá, aí vai dar tudo certo, aí eu vou conseguir, aí a minha vida vai ser maravilhosa. E a vida passando. E a vida passando. Então, assim, o rouxinol, ele tem esse envolvimento direto com a vida. E ele traz essa ideia também da renúncia. Então, essas situações de amor e morte que são tão fortes quando a gente pensa nelas, é exatamente o que o rouxinol nos traz, não é? Quanto nós estamos dispostos, né, a pagar o preço para viver essa vida. Ah, pessoal, não é a vida que a gente fica idealizando, não, é a vida de hoje. Isso mesmo, Francine, exatamente isso. O conto traz a reflexão sobre o valor da nossa essência e não da aparência. O que é suficiente para nós de verdade? Percebem? Aí quando a gente pensa no rouxinol mecânico e a própria predileção do imperador para esse rouxinol, a gente pode sim levar para um lado de materialismo, consumismo, mas para não ficar muito batido, vamos tentar expandir um pouquinho mais essa imagem? Na verdade, a gente vai lá para a voz desse rouxinol mecânico, se é que a gente pode falar assim. Mas aquilo que ele traz, a mensagem que ele traz é muito conhecida. Não existem surpresas, diferente do rouxinol verdadeiro, que ele cada vez canta uma canção diferente. Não, é muito bonito. É bonito, assim, aquilo que a gente vê no rouxinol mecânico, mas é previsível. Então, quantas vezes a vida está nos direcionando para sair da zona de conforto, para fazer coisas diferentes, mas a gente fala assim, mas eu não sei como vai ser lá na frente. Não, eu prefiro ficar aqui na comodidade da minha segurança, aqui tá tranquilo, aqui eu conheço, sei exatamente onde eu devo pisar, onde eu não devo.
E por mais que às vezes cause sofrimento, por mais que não seja legítimo, e aí a gente pode até mesmo pensar em alguns tipos de relacionamento. Às vezes a pessoa tá por uma conveniência, e não vou falar só a questão financeira não, às vezes qualquer tipo de conveniência, e ela tem medo de sair dali porque ela fala, mas aqui eu conheço, aqui é terreno conhecido, não preciso sair daqui, por que eu vou sair? Então, quanta gente consegue se conectar com o verdadeiro e aquilo que foge do nosso controle, aquilo que não está sob o nosso domínio, aquilo que vai trazer um monte de surpresa e vai nos desafiar. Poderia também ser um apego àquilo que ele já sabia. É isso, Vitória! É isso mesmo, por intuição. É isso mesmo, ó, a mensagem está sendo confirmada, né? Então, assim, o quanto a gente está disposto a se ligar, se conectar com aquilo que é real por si só. Não precisa de mais nada, não precisa de pedras de rubi como olhos, não precisa estar coberto de ouro, a coisa é o que é. E aí a gente tem que lidar com isso. Mesmo diante da morte e o clamor do imperador, Rouxinol verdadeiro foi humilde. Mesmo depois de ser desprezado, ele voltou a cantar. E isso a gente vai falar disso, Francine. Sim, então, a imagem de relacionamentos abusivos, com certeza, aquela questão da dominância. E que a gente falou, a gente sempre vai querer ter um domínio sobre alguma coisa, gente. É muito natural e é até saudável que você se dedique a alguma coisa, mas a gente não pode dominar outra vida. E o bosque? O bosque, pessoal... Olha só, ele tá falando, na verdade, se a gente trazendo para essa visão analítica, a gente tá falando que tudo isso, todo esse lugar onde se desenrola essa narrativa, é o nosso ser. E aí, assim, toda vez que a gente fala de castelo nas narrativas, a gente fala de reino, a gente fala de palácio, nós estamos falando, e aí aqui a gente traz a questão do império, a gente está falando do self, ou seja, do si mesmo, aquilo que nós somos em essência. Foi a Francine que falou da essência, né? Então é isso que está trazendo a ideia. E aí existe a parte desconhecida, que é o bosque, o inconsciente, banhado pela luz da lua, ou seja, aquela luz bem tenuezinha que ela só revela o essencial e mais nada, obrigada. Não preciso de mais do que isso, sabendo onde eu tô pisando tá ótimo. E essa parte desconhecida faz parte da nação, a gente pode falar que faz parte do império, ou seja, a gente pode de certa forma falar que era do imperador, estava ali sob o domínio dele, mas ao mesmo tempo não estava, porque era desconhecido. E olha só, isso representa muito o tanto que nós estamos dispostos a lidar com essas partes desconhecidas. Porque o que ele fala? Eu vou lá no bosque então ver esse rouxinol? Me tragam o rouxinol que ele vai cantar para mim hoje. É quando a gente, assim, até consegue conscientizar algumas questões da nossa vida. E é por isso então que eu faço isso? Mas você não consegue lidar com a coisa inteira. Você lida com aquilo que não dá para escapar. Porque realmente, ir lá no bosque vai exigir coragem e vai exigir humildade. Não é o imperador indo até o bosque? Não, me tragam o rouxinol aqui. Faz sentido para vocês? E a escuridão da noite, ela confirma essa questão de assim, é tudo escuro, é tudo desconhecido, nem tudo eu tenho acesso, nem tudo eu vou perceber. Tanto que isso fica muito claro, por exemplo, quando a comitiva vai... ela vai atrás do rouxinol. Eles veem uma raposa, eles acham que é o rouxinol. Eles veem um sapo, eles acham que é o rouxinol. Tem uma versão que fala que eles ouvem um mugido de uma vaca e falam, que bonito esse canto do rouxinol. E aí a serviçal lá, ajudante de cozinha, ri horrores, né? Fala, não,
Isso é uma vaca. Então, assim, quantas coisas que acontecem dentro de nós e a gente não consegue saber do que se trata. A gente não reconhece, a gente confunde. Então, só mesmo permitindo olhar para aquilo, e se aquilo um dia se repetir, você vai ter essa imagem e falar: ai, olha lá, tô caindo de novo naquela situação, tô me repetindo. Ô Francine, isso mesmo. Ó, deixa eu ver, aqui a Vitória falando, né? Pensei no rouxinol como uma intuição e que muitas vezes não ouvimos, mas ela volta a falar e cantar, é isso mesmo. A Francine, olha aí o que estudamos ontem, imaginação ativa, verdade. Não é? Muito bom, gente. E aí o imperador, o que acontece quando ele adoece? Ele tem um confronto com a morte. E aí nesse confronto, quem vem? Vem os fantasmas, né? As assombrações. Vem puxar o pé. Vem com aquela força total. E aí a gente começa a pensar, quais são os fantasmas que nos atormentam na noite escura da alma? Que no momento de maior terror que você tem na sua vida, de maior tristeza, de maior humor deprimido, essas imagens começam a te atormentar. Talvez um amor não correspondido, aquela dor que fica de rejeição, não é? Talvez algum erro que você cometeu no passado e você não consegue se sentir perdoado por isso, mas carrega uma culpa e sente sempre que você está em débito. E todos os dias você pensa naquilo, todos os dias você pensa naquilo. São esses fantasmas, essas coisas do passado que vêm te atormentar. Que mais, pessoal, que a gente pode falar? Talvez um sonho que você não investiu energia emocional suficiente, não conseguiu correr atrás disso que você queria, e aí você fica pensando, nossa, Deus, como seria a minha vida se eu tivesse alcançado aquele objetivo? E aí, assim, é interessante a gente pensar que a gente gasta muita energia para ficar se lastimando e pouquíssima energia para correr atrás. Até que você tenha aquele insight, até que você sente o quão forte você é, e aí você começa a mudar o seu destino, né? Coisas para se pensar. Então, percebe quando que isso vai mudar na sua vida? Quando que as coisas vão dar uma guinada? Quando tudo vai se transformar? Quando o rouxinol cantar. Quando você permitir que ele volte, que ele se revele, que ele retorne e você o integre. Não é isso que o imperador faz? Tira aquela coisa, né, que ele criou, né? Não, tá banido do império. Não, porque aí o rouxinol começa a cantar, esse falar, esse exteriorizar, essa permissão de sublimação também, né, Francine? Outra coisa que a gente falou ontem. E aí você integra o rouxinol, você permite que essa parte totalmente natural, instintiva sua volte. E até ligando um pouco com aquilo que a Vitória fala da intuição, em algumas tribos primitivas, quando eles queriam falar de um espírito, eles usavam a palavra pena, mesma ideia de pássaro, antes dessa palavra. Então, por exemplo, se eles queriam falar uma raposa, eles falavam a raposa pena, para identificar que isso era espiritual. Então o rouxinol, ele traz essa parte do espiritual num sentido de transcendência mesmo, daquilo que é uma parte muito elevada e conectada com algo maior que nós temos dentro de nós. Então, enquanto o imperador está ali na parte da ordem, não é isso que o imperador faz? Ele tem que cuidar de toda... Talvez nos dias de hoje a gente falaria papelada, não sei como era naquela época. Mas de ordens, de regras, de regulamentos, de justiça, tal. E uma coisa muito importante que o rouxinol fala quando ele volta para o imperador, que eu não citei a hora que eu contei a história, mas me lembrei agora que existe uma versão que fala isso. Ele fala assim, eu vou ficar aqui, vou sempre cantar, mas me permita ficar ali no meu bosque, e
Eu observarei o que acontece no seu reino para que não sejam mais cometidas injustiças. O Senhor saberá tudo o que acontece no seu reino, no seu império. Então, olha que interessante, quando a gente permite que essa parte espiritual esteja integrada, quando a gente ouve as coisas que são reais, que são verdadeiras, que são justas, elas ficam muito claras para nós. A nossa percepção é diferente. Então a gente sai um pouquinho daquela coisa da racionalidade, do pensamento cartesiano. E a gente começa a ter essa coisa da intuição, né, Vitória? A serviçal poderia ser o velho sábio? Então, na verdade, a gente vai falar disso agora. A serviçal, na verdade, ela é a ânima, não é? Ela é a ânima. Eu acredito que a serviçal pode ser a nossa intuição também, e ela que nos guia para o encontro da sua essência. Exatamente isso. Ai, gente, que maravilha, vocês estão se antecipando, acho o máximo. Que assim, a ideia tá sendo... tá acontecendo, né? Mas é isso. A serviçal, ela vem como aquilo que permite que o encontro com essa parte instintiva espiritual aconteça. É ela quem sabe onde o rouxinol está. Toda aquela pompa, cortesãos e aquele movimento no palácio, e ninguém sabe do que é essencial, eles não conseguem nem reconhecer, imagina. Sim, tô aqui só pensando porque eu tenho tantos pássaros tatuados. Olha, Vitória, dá o que pensar mesmo, mesmo. Então, assim, a serviçal aí, ela vem mesmo como um instinto de vida, que é quando a gente pensa na ânima, a gente tá pensando nessa coisa da geração e da nutrição da vida. É um princípio feminino, não precisa ser especificamente, como a gente vê na obra de Jung, ele sempre fala isso, não é exatamente uma mulher, é o princípio gerador de vida e nutritor, porque até naquele livro A Grande Mãe, do Eric Neumann, ele explica, vou trocar a palavra, ele explica bem, deixa bem explícito o que é essa coisa do feminino. Então, gente, olha que coisa maravilhosa. A mulher, ela recebe a semente, não é isso que a gente está falando? O feminino, ele recebe a semente, mas a terra é dela. Ela vai gerar durante todos aqueles meses. E o mais impressionante, o bebê não precisa de recursos externos para ser nutrido. Sai a nutrição da própria mulher. Gente, isso é muito profundo. Muito profundo. Tocou. Tá tocando mesmo, o pessoal tá confirmando. Não é? Então a mulher, ela vem com esse princípio feminino, a ânima vem, é o que anima, é o que faz a vida ter sentido. E a gente conseguir viver os dias e falar, olha, esse dia tem um sentido mesmo. Eu tô vendo qual é o propósito da minha vida, o que eu preciso fazer, que tipo de relacionamento eu tenho que nutrir, o que realmente é a minha recompensa. Não é? Não era isso que o rouxinol falou para o imperador? Imperador, a minha maior recompensa é ver essa lágrima nos seus olhos. Por quê? É a gente pensar que a maior recompensa, na verdade, é a gente entrar em contato com essas emoções tão profundas, tão intensas. Que aí a gente vê essa coisa do transcendente. Aí a gente percebe o que realmente tem valor. É aí que a gente percebe com que pessoas a gente quer se conectar. O que eu quero assistir? Com o que eu quero me alimentar? Mentalmente e fisicamente. Né? Não fazendo nenhuma crítica, tá, pessoal? Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu sou assim, né? Eu gosto de pão integral e gosto de Burger King. Mas assim, tudo moderadamente. Tudo assim com... né? Tentando aí um equilíbrio. É que nada que é muito assim, pra mim é meio complicado, né? Nada que fica muito enrijecido. Por isso a terapia tem valor, quando a entrega de ambos, exatamente. Então, se por esse lado o rouxinol ele tem essa questão, quem é o imperador então? De que princípio a gente pode falar? Tchan, 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 tchan.
Vamos ver. O imperador é qual princípio, então, pessoal? Vamos lá. Quem se arrisca? Eu sei que às vezes tem um delay, né? Por causa da internet. Mas se não, eu vou... dou-lhe uma... Ânimos, Felícia! Isso mesmo! E qual é a função principal do ânimos? É a lógica, o pensamento, a função pensamento. É trazer ordem. O ânimos, ele tem essa questão muito da ordenação que ficou muito clara ao longo desse conto, com a questão de todas as ocupações do imperador. E aí, assim, o quanto a gente tem a ganhar se a gente conseguir integrar essas duas coisas, se razão e emoção andarem de mãos dadas, andarem juntas. E aí eu termino essa reflexão com vocês justamente com essa possibilidade, que é possível a gente integrar elementos inconscientes e conscientes. O próprio movimento que nós fizemos aqui agora foi isso, não foi? Quando a gente traz uma narrativa maravilhosa, quando a gente vai falar de um conto de fadas, por exemplo, a gente está usando inconsciente. Ele espelha os elementos, mas sempre com um distanciamento muito seguro. Ah, é um conto, tô ouvindo um conto, tô contando uma narrativa. Só que o pensar na mensagem que o conto traz é a consciência. Então, olha como é possível. Às vezes a gente acha que é uma coisa tão, meu Deus, fora do normal, tão sobrenatural, e não é. Só o fato da gente trazer essa reflexão, da gente pensar no significado, na simbologia do conto, e o que ele tem a ver com a nossa história, igual a Vitória falando, né? Ai, fiquei pensando, por que eu tenho tantas tatuagens de pássaro? Por que essa predileção? Por que toda vez que eu vejo, eu falo, nossa, é essa. Essa que eu vou fazer agora, não é? Francine, é lindo o nosso trabalho. E então, pessoal, ela é essa mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Essa é uma série de lives muito especial. Eu assim, tenho paixão em fazê-la. E se você ainda não conhece meu trabalho, começou a seguir o perfil agora, a minha abordagem é de orientação analítica junguiana. Eu tenho uma especialização em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização. Então, tudo aquilo que envolver essa questão das forças, das virtudes no ser humano, a questão da importância de sentir-se autorrealizado, você vai encontrar por aqui. Autorrealização a gente vê por aqui. Então, sempre falando sobre narrativas maravilhosas, mitologia comparada, religião comparada, espiritualidade, a positividade, mas não no sentido de pensamento positivo. Eu acabo sempre falando isso porque o pessoal às vezes confunde muito. A psicologia positiva, ela foca nas forças que o ser tem para superar as suas limitações. Então é sobre isso que eu falo aqui também. Ah, pessoal, obrigada a vocês que são maravilhosas e maravilhosos de estarem aqui acompanhando o trabalho, me ajudando a ir além. É isso que vocês fazem, me ajudam a ir além. Ah, Francine, é real, tá? Então, obrigada, pessoal. Alguém gostaria de pontuar mais alguma coisa, mais algum pensamento, alguma intuição aí que teve? Ficando claro que a gente tem total ideia, assim, e percepção de que os contos, eles não se esgotam, jamais. Então, por exemplo, se a gente for... Tem aluna aqui do curso, a Vitória é aluna do curso de interpretação dos contos de fada. Sigam o perfil. Aqui, ó, pessoal, sigam os perfis que vocês viram aqui, porque todos são maravilhosos. A Francine está no nosso grupo de estudos de psicologia analítica junguiana. Então, assim, ó, para finalizar, agora de verdade... A gente tem o curso de interpretação dos contos de fada, mas ele é turma fechada. Então, lá, trabalhando em conjunto com a Carol maravilhosa, a Carol traz toda a parte de ancestralidade dos contos, ela traz a contextualização dos contos na contemporaneidade, ela fala a função dos contos, a jornada do herói, da heroína. Ela traz uma parte maravilhosa e depois eu entro com a questão da análise junguiana dos contos.
questão de simbologia, mitologemas, o próprio fazer contos. Então, essa turma ela está em andamento, mas ela é uma turma fechada. Então, no próximo trimestre apenas que nós vamos abrir. E nós temos o grupo de estudos em psicologia analítica junguiana, que você pode entrar a qualquer momento, tá? Você pode entrar, participar conosco, tem um valor extremamente acessível, porque foi feito especialmente, assim, pensado em todos os quesitos, tanto de material quanto de valor de investimento, para o pessoal aí crescer muito, se desenvolver ainda mais em sua prática e percepção terapêutica, tá? Então, sejam muito bem-vindos e um afago e um cheiro em todos vocês também, tá? Muito obrigada. Fiquem na paz. Vou fazer de tudo para esse vídeo ficar gravado, tá? Aqui no... ficar gravado no IGTV. Espero que dê certo. Então, um abraço bem forte em vocês e a gente se vê. Tchau!